Arauto de Sião apresenta De Palavra em Palavra, o seu devocional na web. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a salvação em Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a salvação do homem é uma obra de Deus. O homem ele não tem o poder de salvar-se a si mesmo. No entanto, é necessário que cada homem, individualmente, receba esta salvação, e se submeta à direção do Espírito Santo para desenvolvê-la, para desenvolver a salvação. Porque a salvação não é simplesmente assim, eu recebo Jesus e está tudo certo e daqui para frente é outra coisa. Não, não é isso não. Paulatinamente, em sua caminhada com Deus, Jesus, o Espírito Santo, a sua fé, todas essas coisas vão te ajudar. Então o Espírito Santo de Deus vai ser fundamental para desenvolver a salvação na sua vida paulatinamente. Nós poderíamos citar alguns aspectos que são muito importantes e que estão relacionados à salvação. O primeiro aspecto que está relacionado com a salvação é o arrependimento. A palavra arrependimento, ela significa uma mudança de mente, uma mudança de intenção, o propósito, não é assim, eu estou triste, estou arrependido do que fiz, por isso eu estou muito triste. Não, não é isso. Arrepender-se é mudar a mente, é mudar o seu plano, o seu projeto, aquilo que você tinha para si mesmo. É a mudança de intenção, mudar o seu propósito para consigo, para com a sociedade, e em se tratando de salvação da sua alma, mudando o seu propósito para com Deus. O homem ele não é capaz de, por si só, mudar sua maneira de agir. É necessário que Deus opere em sua vida este milagre. É necessário que Deus opere esse milagre do arrependimento na vida do homem. O arrependimento, em outras palavras, nós podemos dizer que é um dom de Deus. Isso está lá relatado em 2 Timóteo 2,25. Porém, cabe ao homem abrir-se aos meios que Deus usa para levá-lo ao arrependimento. Então, quer dizer, o arrependimento é um dom de Deus, mas se o homem não abrir o seu coração para esse arrependimento, para esse trabalhar de Deus na vida dele, as coisas ficarão muito difíceis. Nós falamos que existem alguns meios para Deus levar a pessoa ao arrependimento. Mas quais seriam estes meios? O primeiro deles é a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é um dos meios pelos quais Deus vai trabalhar na vida do homem. O segundo aspecto muito importante que leva o homem ao arrependimento é a bondade de Deus. Então, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, nós nos arrependemos. A bondade de Deus, ela de algum modo, ela opera em nossos corações para que nós venhamos a nos reconciliar com Deus e nos arrepender. A terceira é a disciplina. A disciplina, ela é a outra maneira pela qual Deus leva o homem ao arrependimento. Podem ainda ser usados por Deus outros meios para levar o homem ao arrependimento, é óbvio. Não são apenas a pregação da palavra, a bondade de Deus, a disciplina. Não, existem... cada pessoa vai chegar a Deus de um modo. Alguns até alguns comentam, ou o homem vem pela dor ou vem pelo amor. Depois de ter ouvido falar muito sobre isso. Porque Deus pode usar N meios para trazer o homem ao arrependimento. Porque Deus ele pode tratar cada um de maneira particular. Ele pode tratar de maneira particular. E o arrependimento, ele é uma experiência interior da pessoa, mas que ele tem a sua manifestação no exterior, ou seja, o arrependimento ele acontece dentro do nosso coração. Porém, uma alma arrependida, uma pessoa arrependida, ela vai exteriorizar esse arrependimento. E ela vai demonstrar esse arrependimento através dos seus atos. Então, o arrependimento é uma experiência interior da pessoa, mas que tem sua manifestação no exterior. Nós podemos dizer que é uma mudança de dentro para fora. É demonstrado na confissão do pecado, primeiro a Deus. Então nós nos arrependemos, confessamos a Deus primeiro. Mas também nós devemos nos confessar ao próximo, contra quem pecamos também. Contra quem pecamos. É demonstrado no desejo de abandonar o pecado. Então o arrependimento é confessar nossos pecados a Deus. É demonstrado no desejo de reparar erros cometidos no passado. Tem que ter esse desejo de corrigir os erros do passado.
O arrependimento é uma experiência indispensável à salvação e é necessária a todos os homens. A igreja, de um modo geral, ela é formada por pessoas arrependidas. Pessoas que mudaram sua mente, pessoas que mudaram seu propósito, que mudaram a sua intenção para com Deus. Um outro aspecto muito importante é a fé em Deus. Para a sua salvação, preste bem atenção nisso. Para uma pessoa ser salva, um aspecto muito importante é a fé em Deus. Você tem que crer na palavra de Deus, você tem que crer em Deus. A fé é a atitude na qual o homem abandona toda a confiança em seus próprios esforços para obter a salvação, e aí ele coloca a sua confiança completa em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Então, preste bem atenção. Fé não é mais crer naquilo que você pode fazer. Não é crer mais na sua pessoa. Não, agora é crer completamente em Deus, em Jesus, como seu Salvador, como seu mediador. As Escrituras, no livro de Hebreus, dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso está relatado lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 6. Olhe, você pode tentar agradar a Deus de milhares de formas, de 1000 jeitos, mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque tudo que se faz nos evangelhos, tudo que se crê em relação de igreja, de Bíblia, de comunhão com os irmãos, se faz pela fé. Não é de outro jeito. É por meio da fé que aceitamos a Cristo para a salvação. Se não for pela fé, como é que nós vamos receber Jesus? Nós não ouvimos, somente pela fé isso é possível. É pela fé que nós acreditamos que Cristo ele é tanto um evento histórico quanto um ato de recepção pela fé. Jesus, como evento histórico, foi um homem que existiu lá na Palestina, ele pregou o Evangelho, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, chamou os 12 discípulos para conviverem com ele no seu dia a dia, na pregação do Evangelho e tudo. Mas agora, hoje, para nós, Jesus é um ato de recepção pela fé. Só pela fé nós podemos receber Jesus em nossa vida. A fé que salva não é a mera crença na existência de Deus, mas é a fé produzida em nós mediante a palavra de Deus e vivificada em nossos corações pelo poder do Espírito Santo. Em Romanos 10, 17, as Escrituras ainda nos afirmam que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé genuína mostra-se através da certeza e não da dúvida, através da obediência, através da prática de boas obras. O arrependimento e a fé combinados é o que pode levar o homem à sua conversão. Em Atos 3,19 está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha, tempos de refrigério pela presença do Senhor. Bom, então, como se dá o perdão divino, baseado nessas coisas todas? Em tudo que nós já ouvimos. Nós temos que ter fé, nós temos que nos arrepender, nós temos que mudar a nossa mente, mudar o nosso propósito, mudar a nossa intenção. Então, como que agora eu já fiz a minha confissão, eu já recebi o Senhor Jesus, estou arrependido e agora tenho fé? É aí então que as coisas funcionam. O perdão divino ele é recebido quando depois do arrependimento o pecador pede a Deus o perdão dos seus pecados. Só Deus pode perdoar pecados. A hora de você se arrepender, a hora de você buscar a face do Senhor é agora, é neste momento. Então não haverá uma outra oportunidade se não for nessa vida. É com base no perdão de Deus que nós temos capacidade de perdoar uns aos outros, tendo por isso mesmo o dever de fazê-lo. Então é com base no perdão de Deus que nós devemos perdoar cada pessoa, cada irmão dentro da igreja. E olha, o Senhor diz que os pecados passados Ele joga no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. No entanto, a confissão dos pecados deve ser uma prática constante na vida do cristão. Esse é o assunto que nós tínhamos para hoje no nosso devocional. Salvação é arrepender-se em primeiro lugar. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de propósito. Que Deus te abençoe. De palavra em palavra, o seu devocional na web.